Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre derivada parcial de primeira ordem. Então, o que nós temos agora? Nós temos uma função com mais de uma variável, né? Nós tínhamos antes f de x ou f de t, né? Agora nós temos f de xy, ou seja, nós temos duas variáveis. Derivada parcial significa que eu vou derivar essa função parcialmente. Então, quando eu estiver derivando ela em x, neste exemplo específico, que eu tenho só duas variáveis, né, x e y, quando eu estiver derivando ela em x, o y se comporta como uma constante. Quando eu estiver derivando ela em y, o x se comporta como uma constante. É o que muda. As regras de derivadas são as mesmas, tá? Então, vamos imaginar aqui, ó, até marquei fx. Então, isso se chama derivada de primeira ordem, tá? Pode ter de segunda, terceira, quarta ordem. Para o nosso interesse, a gente se preocupa mais com derivada de primeira e segunda ordem. Então, eu vou falar primeiro, fazer uns exemplinhos aqui de primeira ordem. Então, vamos lá. F de xy igual a x ao quadrado. A derivada de x ao quadrado em x é 2x. Lembra a regrinha do tombo? Vou derrubar o 2 e faço 2 menos 1. Sobrou 1. Como está elevado a 1, eu não preciso colocar. Aí vem mais. Olha o segundo membro aqui, olha, 3xy, e eu estou derivando em x. Quando nós temos uma constante acompanhando o x, o que sobra dessa derivada? A constante. E quem é constante aqui nesse termo para mim, quando eu estou derivando em x? Quando eu estou derivando em x, o que é constante para mim aqui é o 3 e o y. Aí sobrou. Aí veria mais a derivada de y em x. Olha, aqui o y está sozinho. Ele não tem ninguém acompanhando ele. Ele é uma constante, tá? Sozinha. Então, a derivada de constante, quando ela está sozinha, é zero. Não preciso colocar. E a derivada de menos 1? A derivada de menos 1 é uma constante, que também é zero. Agora, nós vamos derivar em y. Se eu estou derivando em y, o x é uma constante, tá? Então, qual que é a derivada de x ao quadrado em y? A derivada de x ao quadrado em y é zero, porque x ao quadrado, quando eu estou pensando na variável y, ele se comporta como uma constante. Então, x ao quadrado, quando eu estiver derivando em y, é zero. Aí, aqui, eu tenho mais 3xy. Quando eu tenho uma letrinha, né, sozinha, quando ela não está elevada a nada, e eu tenho algo acompanhando, né, que seria a constante. Hora que eu derivo, sobra só a constante. Então, a hora que eu estiver derivando 3xy, né, vai sumir o y e vai sobrar só a constante, que nesse caso é 3x. Opa, professora, 3x é constante? Sim, x é constante quando estiver derivando em y. Portanto, agora, quando a gente começa a trabalhar com funções de várias variáveis, é importante a gente ter ideia de qual variável nós estamos nos referindo, tá? E a derivada de y, quando eu estou derivando em y? É 1, né? Quando eu tenho a letra sozinho, sobra a constante que está junto. Não tem ninguém. Quando não tem ninguém, na verdade, é o 1 que está na frente. E a derivada de menos 1 em y? A derivada de menos 1 em y é zero, tá? Porque é uma constante. Aí, neste caso específico, eu pedi para ser calculada a função, né, a derivada nos pontos 4 e menos 5. Então,
Isso aqui sempre obedece àquela ordenzinha de par cartesiano, tá? O primeiro é o x, o segundo é o y. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer agora? Vamos calcular esses valores. Por que 4 e menos 5? Porque foi pedido no enunciado. Se não pedir, não precisa substituir e tem que dar algum valor para vocês substituírem. Então, 2 vezes 4 vezes 4 mais 3 vezes, vou colocar entre parênteses para a gente não se confundir, menos 5. Da onde surgiu esses valores, professora? Não entendi. Foi pedido no enunciado, tá? Então, foi dado. 2 vezes 4, 8. 3 vezes menos 5, menos 15. 8 menos 15, menos 7. Pronto. E agora, a f de y vai ser 3 vezes 4, né? Mais 1, porque não sobrou y. 3 vezes 4, 12, mais 1, 13. Pronto. Só isso. Terminei. Qual que é o segredo aqui de derivada parcial? Derivada parcial, eu tenho que olhar para a letrinha que eu estou derivando, tá? A letra que eu estiver derivando, a outra se comporta como uma constante. Vamos ver aqui, exemplo 1. Vamos fazer mais um exemplo. Exemplo 2. Olha, f de xy igual a y seno de x. Então, primeiro eu vou achar a f de x, ou seja, eu estou derivando em x, tá? O y ele é uma constante, então ele vai acompanhar a derivada aqui da função em x. Então, vai sobrar y, porque é a constante, né? Que está acompanhando o seno de x. Quanto que é a derivada de seno de x em x? Cosseno de x. Só isso. Ah, mas o y não some? Não, o y some se ele estiver sozinho. Se ele estiver junto com algum x, ele permanece, tá? Agora, aqui, na f de y. A f de y, eu vou derivar em y, né? Então, tudo que tem x se comporta como se fosse uma constante. Então, neste exemplo, o seno de x é uma constante, a hora que eu estou derivando em y. Quando eu tenho o y sozinho, sem estar elevado a nada, e uma constante, o que sobra? Essa constante, né? Porque a derivada de y é 1, aí eu não preciso colocar, sobrou a constante. Então, quem é uma constante aí? O seno de x é uma constante. Então, qual que é o segredo, né, de uma derivada parcial? Uma derivada parcial a gente sempre tem em mente em qual variável nós estamos derivando e considerar a outra como constante. Então, fica aí esses dois exemplos. Teremos mais exemplos de derivada parcial. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, deixe nos comentários. Estou à disposição para ajudá-los.